Se você investe em fundos imobiliários ou pretende investir, esse vídeo aqui é obrigatório para você. Eu vou te passar 5 aprendizados, 5 conceitos que você precisa entender antes de colocar o seu suado dinheirinho em FIIs. Beleza? A motivação do porquê é que eu decidi criar esse vídeo aqui para vocês hoje é por conta disso aqui que está acontecendo no mercado. Dá um ligue. Olha lá para o fundo, HCTR11. Nos últimos 5 dias a cotação, ó, despencou. Olha para esse outro fundo aqui, ó, DEVA11, mesma coisa. Temos aqui 7% de desvalorização em 5 dias. Imagina só, você lá com seu patrimônio de 10 mil reais e você assistir 700 reais do seu suado dinheirinho indo pro brejo. É ruim, né? E olha esse outro aqui também, o TORD11, também com desvalorização nos últimos 5 dias. Para você que tem esses FIIs na carteira, o que você faz? Você vende? Não vende? Vamos entender ao longo desse vídeo, você vai ter a resposta aqui. Primeira lição. Qual é a garantia dos fundos imobiliários? Ai, Diego, os FIIs também têm proteção do FGC, que nem lá a renda fixa? Não, os FIIs não têm garantia do FGC. Se você não sabe o que é isso, o FGC é como se fosse um seguro que o banco contrata para garantir os seus investimentos ali, geralmente CDB, LCI, LCA, RDB. Por isso que quando a gente coloca dinheiro na caixinha do Nubank, do C6, do Banco Inter, do Itaú, qualquer plataforma que você queira aí, geralmente esse CDB vai estar garantido pelo FGC. Então, se aquela instituição falir, se o Nubank falir, se o Banco Inter falir, você recebe o seu dinheiro de volta, um valor até 250 mil reais por instituição e por CPF. Já os fundos imobiliários não têm essa garantia. Então você percebe que o negócio é doido? Ah, Diego, então eu vou fugir desse investimento? Qual que é a minha segurança? Não tenho segurança de nada? Calma aí, também não é bem assim, né? Quando você investe em fundos imobiliários, você está investindo no setor imobiliário. E imóveis geralmente têm seguro. Então, se você pensa lá num fundo de tijolo, que vai ter shoppings, que vai ter prédios, esses imóveis geralmente possuem seguros. E a própria gestora administradora do fundo tem que pagar lá um seguro para se o prédio pegar fogo, se cair o prédio, acontecer alguma coisa, alguma desgrama, você vai ter ali um seguro e você vai receber um dinheiro de volta. Então você tem o seguro do patrimônio ali quando a gente fala de fundos de tijolo. Ai, mas e com os fundos de papel? Qual que é a minha segurança? Para entender a segurança dos fundos de papel, você precisa entender o que é um CRI. Porque a maioria desses fundos, inclusive, que estão aqui caindo, né? TORD, DEVA, toda essa montoeira aqui de fundo que muitos youtubers ficaram recomendando para vocês comprarem, inclusive, coisa que aqui na Cara da Riqueza eu não fiz, são de papel e são mais arriscados, você vai entender por quê. Então bora para nossa segunda lição, como é que funciona a segurança dos FIIs de papel e o que é um certificado de recebível imobiliário. Se você não sabe, eu já usei esses personagens aqui no canal. Vamos lá entender o Seu João, o Homem-Aranha e a Maria Joaquina, que vão fazer parte aqui da nossa encenação para que você entenda como os FIIs de papel funcionam. Olha lá, imagina que a gente tem o proprietário Seu João, ele tem esse imóvel aqui e o Homem-Aranha mora de aluguel nesse imóvel. Ele paga 100 reais por mês para o Seu João. Em um belo determinado dia, o Seu João chega no Homem-Aranha com a seguinte proposta: Ei, Homem-Aranha, meu querido, e se em vez de você pagar 100 reais por mês, você pagasse o valor antecipado do ano inteiro e me desse 1.200 reais de uma vez só? Logicamente, o Homem-Aranha não vai aceitar isso, porque o Homem-Aranha está preparado para pagar o aluguel mensalmente. Ele não tem os 1.200 para dar de uma vez para o Seu João. Então, o Seu João, ele recorre a uma securitizadora. E é aí que a Maria Joaquina, nossa securitizadora aqui na história, entra. Ela antecipa dinheiro para o Seu João. No caso aqui, ela vai dar 1.000 reais para o Seu João, em troca de que agora o Homem-Aranha deixe de pagar os 100 reais para o Seu João, que era o dono, e passe a pagar os 100 reais para a Maria Joaquina. Então é ela que vai receber os 100 reais por mês. Percebeu o que aconteceu aqui? A Maria Joaquina pegou os 1.200 e ela só antecipou 1.000 para o Seu João. Então 200 reais ficou de lucro com ela.
tá? É o que ela ganha para conseguir aqui operacionalizar tudo isso. E aí, olha só o que a Maria Joaquina esperta faz. Uma vez que ela sabe que ela vai receber R$100 por mês do Homem-Aranha, ela vai lá e emite um CRI no mercado. E esse aqui é o famoso certificado de recebível imobiliário. Ela emite esse CRI aqui por R$1.000, então ela quer recuperar os R$1.000 de volta que ela emprestou para o seu João, para que a Maria Joaquina consiga fazer novas operações, você percebe? E aí, quem é que vai querer comprar esse CRI? Os fundos imobiliários. Então você pega lá o TORD, o MXRF, fundos imobiliários de papel, eles compram aqui esse CRI com a expectativa de receber os R$1.000 de volta e mais uma rentabilidade. Essa rentabilidade vem de onde? Do Homem-Aranha. É o Homem-Aranha que paga o aluguel todos os meses pelo imóvel lá do seu João e vai fazer com que esse dinheiro volte para os investidores, que compraram o CRI por R$1.000 e vão receber de volta ali algum lucro com tudo isso, né? Então você vê a gente aqui, ó, a galera aqui, ó, ó você aqui, ó, investidores comprando cotas do MXRF ou qualquer outro fundo de papel. Uma vez que você entendeu esse fluxo, você deve estar se perguntando, ai, mas e se o Homem-Aranha parar de pagar o aluguel? Quem se ferra é a gente, investidor? Culpas não pagam aluguel e não tem... Exatamente. Então, se o Homem-Aranha aqui, ó, entra numa crise, você sabe que o Homem-Aranha adora parar de pagar o aluguel, né? Ele já tem fama por não pagar aluguel. Se ele para de pagar o aluguel e dá um calote, quem para de receber somos nós, investidores. Porque o CRI tá com a gente, tá com o nosso fundo. O fundo é nosso. A gente foi colocando, cada um colocou um pouquinho de dinheiro e foi comprando esses CRIs com esse fundo de dinheiro aqui que se chama, no caso, MXRF11. Então, se o Homem-Aranha começar a dever, o que vai acontecer é que o fundo vai ter que acionar a securitizadora e a securitizadora vai ter que entrar lá com a garantia. Vai chegar no seu João e vai falar, ó, seu João, não tô recebendo o aluguel, eu já tinha te antecipado aqui os R$1.000, agora eu preciso receber. E a garantia é o quê? O próprio imóvel do seu João. Então, o seguro dos CRIs é o próprio imóvel que está sendo alugado. Só que, gente, você vender um imóvel para recuperar o dinheiro leva tempo. Pensa que são imóveis que valem milhões de reais. Não é uma venda que você faz da noite para o dia. Por exemplo, eu moro aqui no Brás, que tem o Circuito das Compras. É a loja lá, o galpão, onde acontece a Feira da Madrugada. A Feira da Madrugada, que pertence ao CRI, Circuito das Compras, está devendo, porque os lojistas não estão dando conta de pagar o aluguel. E aí, ó, vai ter que começar a entrar. E aí, o que vai acontecer? Vão vender lá o prédio todo para recuperar o dinheiro? Não vai? Você percebe? Então acaba entrando numa situação um pouco delicada, mas geralmente esses FIIs aqui conseguem acionar sim esse seguro, né? Ir lá vender o imóvel e recuperar uma parte do valor. E aí os investidores não ficam necessariamente no prejuízo. Quer ver, ó? Vamos ver na prática. Se eu pegar o próprio MXRF11, que tem vários CRIs lá dentro dele, e olhar o histórico de dividendos, olha só esses picos bizarros que a gente vê, ó. Ele pagava aqui, sei lá, 8 centavos, passou a pagar 1, depois pagou 13 centavos aqui em um determinado mês, em 2019. Esses picos acontecem exatamente quando o fundo consegue exercer a garantia e recuperar uma parte do dinheiro, que aí eles vão lá e distribuem para os sócios, tá? Então esse dinheiro aqui que foi pago para os investidores nesse mês que teve esse pico, ele saiu um pouquinho dos meses anteriores, porque provavelmente teve um calote aí, alguém parou de pagar o aluguel, e aí, no fim das contas, você acaba tendo esses picos que parece que o fundo está te pagando mais, mas no fundo isso foi diluído ao longo do tempo de alguns aluguéis que os inquilinos deixaram de pagar. Tem que tomar esse cuidado. Agora que você já entendeu tudo isso, você já tá craque, vamos lá para nossa terceira lição. Cuidado com dividendos extremamente altos. Gente, o mercado tem uma lei. Se alguém recebe muito, é porque alguém está pagando muito. Então, olha só, se liga. Olha lá o Leva 11. Se a gente pega os últimos 12 meses, ele pagou 18% de dividendos. Se você, investidor, tá ganhando 18% de dividendo, do outro lado, alguém está pagando um aluguel extremamente caro. O Homem-Aranha lá vai estar pagando um aluguel absurdamente caro para fazer essa conta fechar. Você já parou para pensar nisso? Então tem que tomar cuidado com dividendos muito altos, porque eles não conseguem se sustentar ao longo do tempo, porque é lei do mercado, né, gente? Imagina lá que tem um Homem-Aranha do outro lado pagando aluguel e o aluguel tá muito caro. O que vai acontecer com o Homem-Aranha? Ele vai se enrolar todo, ele não vai conseguir pagar a conta. Aí o risco de calote aumenta. O risco do Homem-Aranha ficar inadimplente aumenta. Por isso que fundos que têm aqui dividendos muito altos, você tem que tomar cuidado. Tem que fazer uma análise bem aprofundada para comprar isso aqui de fato. Ah, Diego, mas eu comprei, o que eu faço? Eu vendo esse fundo? Calma.
Calma que eu já te explico o que você vai fazer e te explico qual é a lógica para você não cair mais nessas armadilhas. Calma. Antes, vamos para nossa quarta lição. A quarta lição, gente, é diversificação, tá certo? Você não deve colocar todo o teu dinheiro em um fundo só. Imagina só a pessoa coitada que colocou todo o dinheiro dela aqui. Ou então, sei lá, aqui no Tord, por exemplo, ó, R$10 se transformaram em R$3. Você perdeu 60% de patrimônio. Isso aqui de 2022 para cá, em um ano. Muito triste. Então, se você diversifica os investimentos do jeito certo, isso vai dar bom. Olha só como eu faço na minha carteira, ó. Essa aqui é a minha carteira, tem R$130 mil que eu apliquei e esse dinheiro valorizou. Então, hoje está com R$141 mil. Você vê que eu tenho ações, tenho FIIs, mas vamos focar aqui na parte dos fundos imobiliários, ó. Se você olhar, 25% do meu dinheiro tá aqui nos FIIs. Então, dos R$140 mil, eu tenho R$33 mil em FIIs, só que eu distribuí isso em 12 fundos diferentes. Então eu tenho aqui fundo de papel, fundo de tijolo, fundo do agronegócio. Você percebe, ó, que são 12 FIIs diferentes. Então cada um deles representa na minha carteira, ó, 2%, 2,5%, 2,03%, 2,01%. Se um fundo desse for à falência completamente, ficar uma porcaria, igual aconteceu lá com o Tord, eu só vou perder 2% do meu dinheiro. Então o risco fica controlado. Daí a importância de você montar uma carteira com vários FIIs. Eu acredito que o ideal seja entre 5, 6 e 10, 12 FIIs para você manter na sua carteira, tá? Isso aqui para o longo prazo. Então pensa que você vai acumular muito dinheiro, o dinheiro da sua vida ao longo dos anos que você for aportando nessa sua carteira. Por isso que vale a pena diversificar. O mundo tem tantos setores, gente. Tem shopping, tem galpão logístico que está crescendo com e-commerce, tem prédio comercial que deu uma turbulência na pandemia, mas já voltou com tudo. Tem vários FIIs de papel que promovem uma economia muito legal e fazem com que os negócios aconteçam. Então, bacana. Tem fundo do agronegócio. O mundo é muito grande para a gente colocar o nosso dinheiro numa coisa só. Então, sim, eu tenho 12 FIIs na minha carteira porque eu quero estar em todos esses setores. Você percebe? Mas vamos à pergunta mais importante do dia. O que acontece se você cair numa situação dessa, que o seu fundo desvaloriza horrores, ele tá ruim, e aí você deve vender esse fundo ou deve ficar esperando valorizar para você recuperar o seu dinheiro? Antes de eu responder isso, pelo amor de Deus, deixa o like nesse vídeo, se inscreve e comenta, deixa um comentário aí para eu saber que você tá gostando do conteúdo A Cara da Riqueza e pro próprio YouTube te recomendar os próximos vídeos do canal, ok? Ainda não deixou o like, né? Eu faço com tanto empenho esses vídeos, gente, é só um clique na tela, por favor. Obrigado. Se liga na minha lógica para responder essa pergunta. Você vai vender ou não vai? Olha só, se você colocou R$100 aqui, por exemplo, no Tord, certo? Aqui em outubro de 2022, agosto, outubro de 2022, você botou R$100. Os seus R$100 caíram. Hoje você está com R$40 na mão. Apenas 40, porque o seu dinheiro foi sendo desvalorizado, o seu patrimônio foi caindo ao longo do tempo, certo? Perceba, você tem R$40 em Tord, que é um investimento ruim. Não vale a pena você sacar esses R$40 e colocar em um investimento bom, em um fundo imobiliário bom? R$40 num investimento que é uma droga, que está caindo, que tem só calote, que tem um monte de problema, que não tem histórico, é a mesma coisa do que R$40 num FII bom, promissor, que tem um bom gestor, que paga dividendos consistentemente. Então sim, vale a pena você se desfazer de investimentos ruins e colocar aqueles mesmos R$40 num investimento mais promissor, porque a chance desse dinheiro ser recuperado num investimento bom é muito maior do que você ficar lá no investimento ruim só porque você perdeu. Gente, com fundos imobiliários e com ações, você não está acumulando vitórias. Ah não, eu vou ficar esperando valorizar, porque aí eu vou estar certo, meu dinheiro vai voltar. Não! Se você perdeu e você sabe que aquele FII é uma porcaria, entre aspas, não faz sentido nenhum você deixar o dinheiro lá para esperar subir. Pega os R$40 e coloca os R$40 no investimento bom, que a chance dele subir é maior. Essa dica é de ouro e eu demorei muito tempo para entender isso aqui na Bolsa de Valores. Ai, mas como é que eu vou saber o que é um investimento ruim de um bom? Se liga só, vamos dar uma analisada aqui ó, no Investidor 10. Vamos comparar o MXRF11
contra o DEVA 11, que é um desses FIIs que está caindo aí bastante. Caiu, ó, 35% nos últimos 12 meses. Primeiro, histórico dos últimos 5 anos. Se liga na cotação. Se manteve, caiu. Histórico desde 2020. Vamos olhar agora o MXRF. Últimos 5 anos. Na verdade, dá pra gente colocar os últimos 10 anos aqui, ó. Histórico desde 2013. Então eu tenho 10 anos de dado aqui. Durante esses 10 anos, a cotação foi subindo. Porque o fundo foi captando, foi crescendo, uma vez que ele tem boa gestão. Então se liga, olha o histórico de dividendos do MXRF11 aqui. Durante os 10 últimos anos, ele vem pagando consistentemente bons dividendos. E lembra, a cotação de um fundo, o preço de um fundo sempre vai acompanhar o potencial daquele fundo de gerar riquezas. Então os dividendos, tá? Nesse caso aqui. Se a gente olha para o DEVA, olha só isso aqui. Olha esse gráfico, ele vem pagando cada vez menos dividendos, então é claro que a cotação vai cair cada vez mais, você percebe? O preço de um fundo sempre vai acompanhar os dividendos desse fundo, por isso que tem que olhar o histórico. Fundo de papel tem que pagar estável ali, ó, tem que ficar na média o pagamento de dividendos. Fundo de tijolo, o ideal é que os dividendos estejam subindo, porque tem que acompanhar a inflação. Então essa daqui é a dica de ouro que eu te dou. Eu espero profundamente que você tenha ficado até o final do vídeo de hoje, porque é muita informação rica e se você aplicar tudo certinho, você vai se dar bem nos FIIs, igual aconteceu aqui com a minha carteira. Não me gabando, gente, mas eu aplico todas essas coisas na minha carteira e você vê, ó, que a minha carteira de FIIs está com 5% de valorização, fora os dividendos que eu ganhei. Que se eu pegar aqui, ó, provento de fundo imobiliário, olha só, ó, só cresce. Se eu pegar o anual, R$ 1.545. Fora a valorização dos 5%. Então faça isso, estude mais, maratone os vídeos da Cara da Riqueza para você se dar bem nos investimentos e acumular renda passiva. Combinado? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixa o seu like e eu vou deixar um vídeo muito especial para você que mostra uma pessoa, a Maria Joaquina, inclusive, que apareceu nesse vídeo, que decidiu viver por 5 anos com uma carteira de fundos imobiliários. Eu selecionei lá 10 FIIs para ela e vamos ver se ela conseguiu viver por 5 anos com esse dinheiro, como se ela fosse se aposentar montando uma carteira. Vai lá que esse vídeo tá demais para você que quer aprender mais sobre FIIs, ok? Abraço, tchau, tchau.